Bom dia, professora. Nosso grupo vai apresentar esse seminário a respeito da obra em geral, a obra Vidas Secas. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a importância desse livro, a importância dessa obra para a literatura brasileira. É muito interessante dizer que essa obra ela consegue a proeza de apresentar de maneira sintética uma visão da sociedade brasileira nos níveis mais profundos dela. Você consegue perceber isso em dimensões sociais, como por exemplo na exploração e opressão política sobre a população. Ainda há a dimensão psicológica da repressão, fazendo surgir indivíduos marcados pela introspecção. E também tem a dimensão natural da seca, que faz referência ao Nordeste, ao nordestino, é um flagelo nordestino. Ainda a gente pode citar o período da publicação dessa obra, que, como a Isa vai falar sobre, aconteceu em 1938. A narrativa ela se relaciona a um período que foi muito particularmente complicado na política brasileira e mundial também. No Brasil, estava em vigor a ditadura de Vargas, enquanto a Europa vivia tensões que fizeram mais futuramente com que a Segunda Guerra Mundial eclodisse. Então, também pode citar como uma importância para a literatura o período em que essa obra foi publicada. Sobre a obra, quais são as suas características principais? Bom, Vidas Secas é um romance de Graciliano Ramos publicado em 1938. A obra faz parte da segunda fase do modernismo, da geração de 1930. Por meio de uma escrita regionalista, o livro aborda a pobreza e as dificuldades na vida de retirantes no sertão nordestino, narrando a busca de Fabiano e da sua família por mais dignidade. Do que se trata a obra? Fabiano, sua mulher e os filhos fogem da seca no sertão nordestino até encontrarem uma fazenda abandonada. Sem condições de continuar a viagem, eles se instalam nela. Poucos dias depois, a chuva chega ao sertão e o dono da fazenda aparece e Fabiano é contratado como vaqueiro. Durante esse período, Fabiano é preso, sua esposa, Sinhá Vitória, sonha com uma cama de amarração de couro, o menino mais velho pergunta sobre palavras e o menino mais novo tenta montar em um cabrito. A vida de vaqueiro segue até que a próxima seca os expulsa novamente. A família deixa a fazenda e parte para o sul em busca de sobrevivência. O título do romance antecipa alguns de seus aspectos essenciais. De fato, vidas remete aos indivíduos cujas existências serão focalizadas nas narrativas. Secas tanto aponta para a condição natural quanto para a falta de perspectiva dos personagens. O narrador, na terceira pessoa, explora o monólogo interior para expor ao leitor os pensamentos dos personagens, que de outra forma não se abrem para o mundo. Esse isolamento dos membros da família é produzido na própria estrutura do romance, que é dividido em capítulos relativamente independentes. Alguns deles trazem em seus títulos os nomes dos personagens, que são então apresentados de forma mais aprofundada. Dessa forma, a narrativa apresenta os desejos mais íntimos de Fabiano e de sua família. O vaqueiro gostaria de ter mais desenvolvida a faculdade de expressão, para se comunicar com os outros. Sinhá Vitória almeja uma cama de couro, símbolo de certa abastança e de fim da vida nômade. O menino mais novo deseja ser igual ao pai, enquanto seu irmão se vê às voltas com os mistérios das palavras. Também a cachorra-baleia merece seu capítulo, aquele que narra sua morte, momento em que ela pensa em um mundo de comida abundante que acabasse com a carência da família. Os capítulos independentes mostram ainda a dificuldade de comunicação das personagens, sobreviventes, que pouco se abrem a expansões sentimentais. Para reproduzir na linguagem a mesma secura, o narrador utiliza poucos adjetivos.
A urbana não teve menos destaques, sendo cenário de romances como Luciola em 1862, Diva em 1864 e A Senhora em 1875. Nessas obras, a sociedade burguesa carioca do Segundo Reinado, em 1840 e 1889, é o cenário de enredos, que tem como protagonistas fortes mulheres. Essa pluralidade de obras, como temáticas e cenários variados, cumpriu um propósito estético e político de consolidação de uma literatura genuinamente brasileira. Porém, há de se ressaltar que o teor idealista, também característica do romantismo, premiou essas obras e outras de José Alencar não o bastante. Elas são sem dúvidas essenciais para a compreensão da literatura brasileira, que constitui a base do romance moderno contemporâneo.